Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Evandro e agora eu vou resolver a penúltima questão desta provinha da banca Public Consult, realizada no dia 19 de maio de 2019. Prova PEB 3, Educação Física da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Moçada, mais uma questão aí recorrente em vários concursos. Concurso que se preze vai pedir para você questão de concordância. Pode ter certeza disso aí. É verdade. Agora, basta saber se ela vai ser uma concordância verbal ou se ela vai ser uma concordância nominal. E aí as regrinhas têm que estar na massa do sangue. No nosso caso aqui em específico, ele está bem claro, bem nítido aí para a gente que ele quer a concordância nominal. E claro, sugeriu para você uma fonte, a fonte do Segala. Isso já vai deixar você esperto para as próximas provas, tendo em vista que você vai ter que fazer uma consulta ao nosso querido Segala. Só que essa questão, moçada, é uma questão que eu considero um pouquinho complicada, para não dizer problemática. Por que isso? Porque a gente vai ver que em uma das alternativas, a sua bibliografia te dá uma possibilidade de anular essa questão. Eu, sinceridade, não resolvi essa prova. Eu recebi essa prova de uma inscrita aqui do canal. Aproveitando aí, moçada, olha só que bacana, hein? Se você está gostando aí das resoluções, faça como essa inscrita que possibilitou que a gente resolvesse mais uma prova. Envie para a gente aqui as provas da Public Consult que você tiver já resolvido ou que venha a resolver, principalmente os mais atuais, para que a gente possa estar sempre aí ajudando. E também aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, olha a grande oportunidade, também coloca aquele joinha aí para a gente. E é claro, moçada, aqui livre arbítrio. Se você não está gostando, se tem algo que não o agrada, por favor, não coloque o joinha, coloque o dedinho para baixo aí, mas coloca para a gente no comentário o motivo pelo qual não está te agradando para que a gente possa melhorar cada vez mais. Mas vamos lá, voltando. A gente vai ver depois na bibliografia do nosso Segala que ele traz uma possibilidade de anular essa questão em uma palavrinha específica. E é por isso que a gente não pode beber de uma fonte só. Para que essa questão não tenha sido anulada, a gente vai ter que buscar uma outra fonte. Eu vou pegar aqui como uma fonte secundária o nosso Bechara, que também foi utilizado aqui por essa banca. E aí eu acho que nessa balança aí, a gente acaba chegando num denominador comum. Mas vamos lá. A primeira alternativa aí, a letra A, eu sou sincero para vocês, moçada, eu não tenho o gabarito dessa prova. Quem mandou para mim a prova não mandou com gabarito, então eu estou fazendo aquilo que eu acho correto aqui. Espero que esteja aí casando com o gabarito de quem fez, tá? Coloca aí nos comentários se tem alguma discrepância do que eu estou apresentando aqui para vocês. Moçada, na primeira alternativa, eu considero essa alternativa como uma alternativa correta. Por que correta? Porque aqui aí ele vai trabalhar a flexão da palavra possível. Como é que funciona a flexão da palavra possível? A palavra possível, ela pode ser considerada como duas formas de flexão. A primeira é quando junto da palavra possível aparece um artigo no plural, seja o artigo os, seja o artigo as. Quando aparecer dessa forma, há duas possibilidades de concordância: manter o possível no singular e colocar o possível no plural. Embora a concordância atual, quando aparece o artigo no plural, é manter o possível no plural. Deu para entender isso aí? Ou não deu muito bem não, professor? Não tem problema não. Lá no exemplo do Segala eu vou mostrar isso para vocês. Mas uma coisa é fato. Quando este artigo aparece no singular, possível só tem uma possibilidade. Ó, ficou até estranho isso, né? Possível só tem uma possibilidade de flexão, que é não flexionar. Ou seja, o que está acontecendo aqui na letra A? Vem comigo, vamos comparar aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse ozinho aqui, ó, que é o meu artigo, ó. Então, se esse artigo masculino singular apareceu, possível só tem esta possibilidade, ou seja, permanecer no singular. Não há possibilidade aqui de levar esse camarada para o plural. Eu não posso escrever aqui o mais afastados possíveis. Isso não pode, porque esse o apareceu no singular. Mas se ele tivesse aparecido no plural, como os mais afastados possíveis, seria a melhor colocação, ou os
mais afastados possível. Também há esta possibilidade quando o artigo aparece no plural. Então, por exemplo, se aqui aparecesse assim, ó, os, aqui poderia ser possíveis, mas também estaria correto possível, é isso que eu quero dizer. Então, em minha opinião, né, das regras de concordância nominal, a nossa assertiva A aqui para nós é a nossa assertiva correta. Está certa a letra A aqui para gente. Vamos dar uma olhada na letra B. Na letra B ele fala assim, ó, não havia indícios. Primeira ideia que eu quero lembrá-los é que o verbo haver aqui está no sentido de existir. Então ele é chamado de impessoal e ele não flexiona, ele não varia. Tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse cara não tem sujeito, tá? Então, indícios aqui não é o sujeito do verbo haver. Mas o verbo haver, ele é um verbo transitivo direto. E se é verbo transitivo direto, ele pede o quê? Ele pede o nosso famoso objeto direto. Então, esse camarada aqui pra gente é um substantivo. Se ele é um substantivo, que significa que esse bastante está relacionado a substantivo, moçada. O bastante está relacionado a substantivo. E aí vem um adendo aqui agora. Quando você fala em concordância nominal, veja, a concordância está em cima de um nome. E que nome é esse? Quem está no centro das atenções para um nome? É o substantivo. Então, quem que gosta de substantivo? São os adjetivos, ok? Exemplo, bom, bonito, caro, barato, grande, pequeno. São adjetivos, ok? Mas também existem palavras com valor adjetivo. E essas palavras com valor adjetivo são pronomes adjetivos, como pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, e também numerais, como meio, por exemplo. Pode virar meia, melancia, né? Meia, laranja, meio, limão, ok? São chamados de pronomes adjetivos. Então, veja, são palavras com valores de adjetivo. Então, essas palavras relacionadas a substantivos têm que flexionar em gênero e número com ele, correto? Mas, cuidado, bastante poderia ser considerado um advérbio. E sendo considerado um advérbio, olha o que eu vou falar aqui para vocês agora. Advérbio odeia substantivo. E se advérbio odeia substantivo, o que isso significa? Significa que ele não pode concordar, ele é invariável. Aí a minha pergunta para você nessa questão. Esse bastante está falando do verbo haver ou está falando do substantivo indícios? Dá uma pensadinha aí, vamos lá. Pensou, moçada? Está falando do substantivo indícios. Então, são bastantes indícios. O que faltou aqui é o S. Esse camarada é um pronome indefinido. Então, eu vou considerar bastante aqui como um pronome, ok? Um pronome indefinido. Um pronome indefinido. Sendo um pronome indefinido, então ele é variável. Por isso que ele vai virar aqui bastantes. Então, neste caso, essa alternativa aqui está incorreta, ok? Beleza? Vamos para a letra C. É nesta alternativa aqui agora que há um grande problema, há uma grande possibilidade de anular essa questão por causa da bibliografia. Vamos dar uma olhada primeiro, antes de analisar a bibliografia? Vamos lá, vamos ler comigo aqui, vamos ver o que você entende. Então vamos lá, moçada. Aí ele fala assim, ó, ao ouvir os tiros, aí você vai falar, opa, olha aqui, já peguei aquele bisuzinho, ó, tenho aqui uma preposição, seguido de um artigo e em seguida um verbo no infinitivo. Opa, então eu posso trocar isso aqui por quando. Ah, quando, assim que, logo que, quando ouvir os tiros, logo que, assim que ouvir os tiros, aquela temporalidade, ou seja, aqui eu estou te dando uma oração reduzida e a gente pode desenvolvê-la como temporal. Olha aí, que belezinha, hein? Aprendemos isso na questão passada, ok? Show de bola? Moçada, ao ouvir os tiros, os policiais ficaram alertas. E aqui agora é aquela possibilidade de anular essa questão. Por quê? Quando você estuda a gramática nua e crua, ele vai chamar a atenção para você de que alerta deve ser considerado como advérbio. E sendo considerado como advérbio, então esse camarada é invariável. Se é invariável, esse S aqui não existe, então essa assertiva aqui está o quê? Incorreta.
Aí você fala, pô, beleza, morreu Neves, nosso problema aqui está resolvido, nosso problema aqui está solucionado. Não temos problema. E aí nós temos um problema sim. Por quê? Porque agora eu vou lá para o Segala, verificar cada uma dessas palavras que a gente aqui analisou e vou chegar na palavra alerta e vocês vão ver o BO que isso aqui pode ter dado. Se não deu, ok, tranquilo. Consideramos aí alerta como advérbio e sendo considerado aí como advérbio, então ele é invariável. Então nesse sentido aqui de estar atento, né, de permanecer vigilante, né, você vai dizer que esse camarada aqui tem valor de advérbio. O valor dele é de advérbio. Tem um valor adverbial. Vamos ver então o que o Segala fala lá pra gente e por que possivelmente, ou por que essa questão poderia ser anulada se é que não foi. Vamos dar uma olhada lá comigo rapidinho? Vamos lá, vamos junto. Beleza, moçada. Estamos aí agora no Segala. Vamos ver a primeira palavrinha aí que ele mostra pra gente. A primeira palavrinha que nós temos aí é a palavra possível. Então tá bom, vamos aí pegar a palavra possível. E o que a palavra possível traz aqui pra gente? Ele fala assim, ó, usado em expressões superlativas. O que são expressões superlativas, ó professor? É o tal do grau do adjetivo. Nós temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. E quando eu falo em grau superlativo, existe o tal do superlativo relativo, que é sempre quando tem um artigo que acompanha a expressão mais de que. Então eu vou dizer assim, o aluno é o mais inteligente da turma. Ela é a aluna mais inteligente da turma. A mais inteligente da turma. Beleza? Esse é o tal do superlativo que ele vem falando aqui. Aí ele fala que este adjetivo, ora, aparece invariável. O que ele quer dizer com isso? Possível. Vai permanecer possível. Ora, flexionado. E aí vem os exemplos, ó. Eu vou destacar para vocês aqui as possibilidades, ó. Ele fala assim, ó. À volta, esperávamos sempre o almoço com, olha aqui, ó, os mais... E aí ele manteve o possível no singular, tá vendo? Aquilo que eu mencionei para vocês na hora que eu resolvi lá. Mas observe que o artigo foi apresentado no plural. Estas frutas são, olha lá, ó, as no plural, mais, e aí ele manteve o possível no singular. Deu para perceber? Tranquilo? Agora olha de baixo. A mania de Alice era colecionar os enfeites de louça mais grotescos. Então, ó, os mais grotescos possíveis. Deu para entender isso aí, ó? Mais uma vez, ele apareceu lá com o artigo no plural, mas agora o possível foi para o plural. E aí, moçada, é o que ele chama aqui, e eu chamo a atenção, ó. Vou destacar aqui para vocês. Ele fala assim, ó. De modo geral, vamos pegar essa expressão aqui, ó. Vamos pegar essa possibilidade aqui, ó. Essa observação aqui do Segala. De modo geral, as características do solo são as mais variadas possíveis. Opa! Por que eu estou pegando esse camarada aqui? Olha só, ele pegou artigo no plural, possível no plural. Vamos pegar outra aqui, ó. Artigo no plural, possível no plural. Show de bola. E depois ele pegou artigo no plural, possível no plural. E agora vem o que é importante aqui pra gente, né? Ó, como se vê dos exemplos citados, a nítida tendência, olha aqui, ó, a nítida tendência no português de hoje, tá? No português de hoje, para se usar neste caso, ou seja, com os artigos no plural, o adjetivo possível no plural. Tá vendo? Então é aquilo que eu falei para vocês lá no início da resolução dessa questão. Quando eu tenho o artigo no plural, duas possibilidades. Manter o possível no singular ou levar o possível para o plural, que seria a melhor opção na gramática atual. Agora, observe o que ele chama atenção, e isso aqui é muito importante. A bibliografia diz tudo para você. O singular é de rigor. Olha lá, ó, estamos aqui agora. Vou subir aqui um pouquinho para a gente sair daquele foco ali de cima e manter esse foco aqui só. Vamos lá. Ele fala aqui assim para a gente, ó. O singular é de rigor, ou seja, a palavra possível deverá, não é poderá, hein? Deverá permanecer no singular quando vier acompanhada do artigo masculino no singular. Olha lá, ó. Ele usa o artigo masculino nas expressões ou mais, ou menos, ou maior, ou menor. E toda vez que eu uso o, possível fica no singular. O
possível fica no singular. O possível fica no singular. Deu para perceber isso aí? Existe também uma variação, que é trocar esse o por quanto. Aí, quanto mais afastados possível. Aí também vai permanecer no singular. Show de bola, moçada? Deu para perceber? Então, se a gente for olhar por essa visão aqui do autor Segala, a nossa alternativa, a nossa letra A, está o quê? Correta, como a gente tinha observado anteriormente. Vamos lá, moçada. Segundo a nossa bibliografia aqui ainda, segundo o nosso Segala, a próxima questão, a próxima alternativa aí, a letra B, falava pra gente da palavra bastante. Olha aí, ó, a palavra bastante. Show de bola. Moçada, aquilo que eu falei para vocês. Agora a palavra bastante, assim como a palavra meio, não é menos não, tá? A palavra meio, ela vai ser ora tratada como adjetivo. Quando eu falo adjetivo, moçada, significa que ela tem valor de adjetivo, tá? Porque bastante poderá ser pronome indefinido adjetivo, por isso tem valor de adjetivo, ou poderá ser tratado como advérbio. Assim como meio poderá ser tratado como numeral, e aí chamado de numeral adjetivo, portanto variável, ou meio poderá ser tratado como advérbio, portanto invariável. Esse mesmo conceito de variabilidade ou invariabilidade vai ocorrer com a palavra bastante. Então, ora, bastante vai estar relacionado a um substantivo. Então, portanto, ele será um pronome indefinido e variável. E ora, a palavra bastante vai estar relacionada a adjetivo. Quem modifica adjetivo é advérbio. Ou estará relacionado apenas ao verbo. Quem modifica verbo é advérbio. Ou a outro advérbio. Por isso ele é um advérbio. Beleza? Então, olha só. Ele chama atenção aqui, ó. Varia quando adjetivo. Sinônimo de suficiente. Então, você pode fazer essa artimanha aí, né? Trocar lá pela palavra suficiente. Ó, não havia provas. Ó, não havia provas. Veja que o exemplo é muito parecido. No nosso exemplo lá, não havia indícios. Aqui eu tenho a palavra provas, como indícios, né? E observe, então, que ele usou prova, ou provas no plural, né? Feminino plural aqui pra gente. E colocou a palavra bastante onde? Colocou no plural, ó. Bastantes indícios, bastantes provas. Observe que ele está relacionado à palavra provas, como lá no nosso exemplo estava relacionado à palavra indícios. Portanto, deveria ter um S, e lá não tinha. Então, aquela alternativa realmente está errada. Agora, olha só. Ele fica invariável quando advérbio. Observe aqui, moçada, que neste caso, ele está relacionado a essa palavra aqui, ó, fortes. Fortes para nós é um adjetivo, veja. As cordas eram fortes, mas elas eram quanto? Bastante, muito fortes, olha lá. Então, esse bastante aqui agora não pode flexionar, porque ele está relacionado a adjetivo. Então, enquanto no primeiro exemplo que nós temos aqui, tá? Enquanto no primeiro exemplo que nós temos aqui, bastante estava relacionado a um substantivo, neste exemplo aqui agora, bastante está relacionado a um adjetivo. E, portanto, não pode flexionar nesse segundo exemplo. Deu para entender isso aí, moçada? Então é isso. Toda hora você vai ter que ficar verificando se bastante está relacionado a substantivo, e aí fica aquela dica que eu falei para vocês. Se ele está relacionado ao substantivo, não pode ser advérbio, porque advérbio odeia substantivo. Mas se ele está relacionado ao adjetivo, ou ao próprio verbo, ou a um outro advérbio, aí ele então vai ser advérbio e, portanto, invariável. Show de bola? Belezinha? Vamos então olhar a nossa última alternativa, e é agora que aparece para a gente o que eu falei para vocês, um possível BO. Vamos lá? Aqui está então, moçada, o nosso possível BO. Ou seja, a palavra alerta. Olha o que ele fala para a gente, ó. Pela sua origem, alerta, quando tiver o sentido, valor de atentamente, ou seja, estar atento, de prontidão, prontamente, em estado de vigilância. Ele é o quê? Ele é advérbio. Vamos lá, ó. Então veja, se a palavra alerta tiver todos esses significados aqui, o que ela vai ser tratada? Ela vai ser tratada como advérbio. E, portanto, será o que para você? Invariável. Então, nesse contexto aqui, quando a gente olha lá para a nossa alternativa, a gente vê que lá ele colocou no plural, ele colocou alertas. E, portanto, ela estaria errada.
E aí só tem uma alternativa, que é a letra A correta, porque a D está dizendo que todas estão erradas e a letra A não está errada. Só que aí, moçada, a bibliografia faz isso aqui com a gente, ó. Ela vem e fala assim, ó. Vou destacar aqui para vocês, ó. Olha o que ela faz aqui com a gente, e é aqui que eu digo que poderia dar um BO, não sei se essa questão foi ou não anulada. Ele fala assim, ó. Contudo, esta palavra é atualmente sentida antes como adjetivo. Pronto, quebrou. Sendo, por isso, flexionada no plural. Olha aí. Olha o exemplo. Nossos chefes estão alertas. Nossos chefes estão vigilantes. E se você lembrar lá, ele fala que os policiais ficaram alertas. Eu posso dizer, ó, nossos policiais estão alertas, estão vigilantes. Papa diz aos cristãos que se mantenham vigilantes, alertas. Uma sentinela de guarda, olhos abertos e sentidos alertas. Tá vendo? Embora esses sentidos alertas aqui, moçada, até ele, né, veja que ele está modificando ali a palavra olhos abertos, olhos e sentidos alertas, tá vendo? São sentidos alertas. E aí ele está modificando um substantivo aqui, tem mais cara de adjetivo mesmo, mas os outros, veja, estão após verbo. Um verbo indicativo de ação e outro indicativo de estado, mas beleza. Então veja, se você olhar essa bibliografia aqui, o que essa bibliografia está falando para você? Essa bibliografia está falando para você que a alternativa C está certa. Porque é possível, embora ele seja taxativo lá em cima, dizendo que ele é advérbio quando tem esse valor de prontidão, alerta, que é o que ele traz lá pra gente. Mas eu não posso dizer que os policiais ficaram vigilantes quando ouviram o tiro, né? Ao ouvirem, se não me falha a memória, ao ouvir os tiros, né? Assim, ó, ao ouvir os tiros, os policiais ficaram alertas, tá vendo? Ao ouvir os tiros, os policiais ficaram vigilantes. O que estaria errado nisso? Por essa bibliografia, não estaria. E aí, filho, o concurso deu um tiro no pé aqui. Apontando essa bibliografia aqui, com esse detalhe, você pode considerar isso como certo. Agora, olha só, como eu falei para vocês, beber de uma fonte só é perigoso. E o seu próprio concurso não bebe de uma fonte só. Ele apresentou a gramática do Rocha Lima, ele apresentou a gramática do Segala, que a gente está vendo aqui, e ele apresentou também a gramática do Bechara. Vamos dar uma olhada no Bechara, o que o Bechara fala? Moçada, o Bechara, ele fala assim, ó. A distinção entre adjetivos e advérbios só se dá claramente quando a palavra determinada está no feminino ou no plural. Ou seja, a palavra pela qual ele faz referência está no feminino ou no plural. Os policiais. Os policiais, lá no nosso exemplo, essa palavra está no plural. Então faria distinção, tá vendo? Caso em que a flexão nos leva a melhor interpretar o termo como adjetivo. Aí você vai dizer, tá vendo? Olha, já corrobora que tá certo. Vamos lá, continuamos. Na língua padrão atual, a tendência é para, nestes casos, proceder dentro da estrita regra da gramática. Olha o que o Bechara faz. A tendência é para, nestes casos, proceder na estrita regra da gramática e usar tais termos sem flexão, ou seja, tratá-los como advérbio, moçada, tratá-los como adverbialmente falando, ou seja, tratá-los como advérbios. Então, moçada, lá está errado, tá vendo? Lá está errado. Mas a bibliografia ofertada aqui pra gente foi a do Segala. E pela gramática do Segala, lá poderia ser considerado correto. Deu para entender que isso é complicado demais? A banca acaba dando um tiro no pé. Mas olha só, aqui o Bechara é bem taxativo. Ele fala assim, ó, notemos por fim que alerta é rigorosamente um advérbio. Olha aí, ó, rigorosamente um advérbio. E assim não aparece flexionado. Olha aí, ó, não aparece flexionado. E a banca acabou, se a resposta dessa prova, se o gabarito dessa prova foi a letra A banca está corroborando aqui com o Bechara. Mas também corrobora com o Segala porque ele fala isso lá no começo. O problema é que ele dá margem para um recurso, que a própria bibliografia diz isso. Veja lá que ele fala, estamos todos alerta, tá vendo?
os policiais estão todos o que? Alerta. Os policiais, ao ouvir o tiro, ficaram alerta. Deveria ser assim. Essa aqui, ó, ou este aqui é o exemplo que corrobora para que aquela alternativa esteja o quê? Incorreta. Vamos voltar lá e dar uma olhada então no que eu estou falando? Vem comigo, vamos lá. Então, olhando agora aqui a letra C, com esse prisma aí já das duas bibliografias, a gente consideraria então a letra C como incorreta pelo fato de alerta ter sido considerado um adjetivo onde deveria ser considerado um advérbio. Infelizmente, essas coisas acontecem. Eu não sei se essa questão foi anulada. Eu acredito que não. A banca deve ter aí dado como resposta a letra A. Eu fico aqui com resposta na letra A, porque hoje em concurso alerta é utilizado, ainda continua sendo utilizado como advérbio. Então, moçada, fica aí a dica para vocês. Sempre dar uma pesquisada, sempre consultar a sua bibliografia, ok? Gostou da resolução dessa questão? Esses problemas aí de pegadinha, esses problemas de conflito sempre chamam a atenção do aluno. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais, dá aquele joinha para uma força aí no nosso canal, se inscreva e é claro, né? Vamos nos preparar para a última questão dessa prova, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.